A obra de Michel Desmourget, A Fábrica dos Cretinos Digitais, Os Perigos dos Ecrãs para os Nossos Filhos, é de facto uma obra notável. Convido que todos os pais, educadores e a sociedade em geral possam ler este livro absolutamente fundamental, o livro do ano, para que tomem consciência dos prejuízos que é as crianças passarem demasiadamente tempo excessivo frente aos ecrãs, frente aos dispositivos digitais. As nossas crianças e jovens estão a ser capturadas pela quantidade de horas que estão frente aos ecrãs, ficando sentadas durante muito tempo, com todos os prejuízos que isso pode ter para a memória, para a linguagem, para a capacidade de concentração, para a atividade física e também para as perturbações do sono e interação social. Corpos ativos dão cérebros ativos e isso é fundamental para o desenvolvimento da plasticidade cerebral numa fase de desenvolvimento, principalmente nas primeiras idades. Que os pais, principalmente, tenham muita atenção na maneira como fazem a gestão deste tempo com os filhos, porque não podem ser pais distraídos digitalmente. É muito fácil colocar os ecrãs frente às crianças e eles ficarem completamente hipnotizados, mas isso tem depois muitas consequências na forma como este bombardeamento sensorial perceptivo é feito, porque não corresponde muitas vezes ao mundo real e não tem um feedback realista em relação àquilo que é de facto o mundo real. Esta dependência, como diz o autor, este ópio mental que encerra, amarra, aprisiona a criança durante horas, pode parecer que é muito importante do ponto de vista de desenvolvimento, mas tem mais prejuízos do que benefícios. Até aos 6 anos as crianças não deveriam de facto deviam passar o menos tempo possível. Entre os 6 e os 10 anos, 1 hora e meia, 2 horas o máximo, e depois na adolescência 2 a 3 horas. O que é verdade é que, em média, as crianças hoje passam até aos 18 anos o correspondente a quase 15 anos de escola, o que significa que é absurdo no mundo em que estamos a viver. Por mais que possa parecer que, de facto, estes dispositivos digitais possam ser úteis, e são, mas estamos a falar de ecrãs lúdicos. Há muitas crianças até que já não conseguem sair de casa, não têm sedução para sair para o exterior, porque preferem ficar sozinhas frente aos ecrãs demasiadas horas e às vezes pela noite dentro. Considerando a publicação deste magnífico livro, A Fábrica dos Cretinos Digitais, eu faço uma pergunta, e que é a seguinte: será que os pais conhecem e têm consciência dos perigos do tempo que as crianças passam frente aos ecrãs lúdicos? Isto serve para fazer um convite para que os pais tenham consciência de que os seus filhos, no seu cotidiano, não podem ficar prisioneiros a ambientes completamente digitalizados, porque há muitas outras coisas que são simples e fundamentais na vida para que se tenha sucesso e que se tenha um desenvolvimento harmonioso ao longo da vida.